A seguir, Jornal da Justiça. Polícia Federal entrega relatório parcial do inquérito sobre o presidente Michel Temer e pede ao Supremo mais prazo para finalizar a investigação. E você vai ver também. Primeira turma do Supremo julga nesta tarde pedido de prisão do senador afastado Aécio Neves. Plenário do STF pode decidir amanhã sobre validade do acordo de delação dos executivos da JBS. TJ de São Paulo anuncia retirada de armas de fóruns após roubo de 391 revólveres, pistolas, submetralhadoras e fuzil do Fórum de Diadema. E Lei Seca completa 9 anos com redução no número de motoristas flagrados sob efeito de álcool. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Olá, boa tarde para você. A Polícia Federal enviou ao Supremo Tribunal Federal o relatório parcial do inquérito sobre o presidente Michel Temer. Também pediu mais tempo para concluir as investigações. O prazo inicial para a entrega do inquérito venceu ontem. A repórter Carolina Chaves tem outras informações para a gente. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Olha, a Polícia Federal entregou um relatório prévio da apuração para justificar o pedido de prorrogação do prazo, mas o conteúdo desse relatório ainda não foi divulgado. O ex-deputado federal Rodrigo Rocha Loures também é investigado. O prazo de conclusão do inquérito terminaria na terça-feira passada, mas o ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato aqui no Supremo Tribunal Federal, autorizou a prorrogação do prazo por mais 5 dias, que venceu ontem. Portanto, esse é o segundo pedido da Polícia Federal para prorrogar o prazo de investigação, porque, segundo a PF, encontrou fortes indícios contra o presidente Michel Temer. E ontem a defesa de Temer apresentou à Justiça de Brasília 2 ações contra o empresário Joesley Batista. Vamos ver agora na reportagem. Foram 2 ações, uma queixa-crime apresentada na 12ª Vara Federal de Justiça do Distrito Federal, onde o presidente acusa Joesley Batista por calúnia, injúria e difamação, por causa da entrevista concedida pelo empresário à revista Época. A outra ação corre na Vara Civil em Brasília e o presidente Michel Temer pede indenização por danos morais por causa da acusação feita por Joesley. Na reportagem feita à revista, o empresário diz que Temer é, abre aspas, o chefe da maior e mais perigosa quadrilha existente no país, fecha aspas. Ao ser perguntado sobre pedido de dinheiro, Joesley diz que isso aconteceu no início da campanha em 2010 e que o presidente não fazia cerimônia quando o assunto era dinheiro. Nas redes sociais e no site do Planalto, Temer se defendeu das acusações e disse que está sendo perseguido porque o governo acabou com favores, desagradando algumas pessoas que se beneficiavam com antigas práticas. No vídeo, Temer diz que os criminosos não sairão impunes, vão pagar o que devem e serão responsabilizados. Aviso aos criminosos que não sairão impunes, pagarão o que devem e serão responsabilizados pelos seus ilícitos. O presidente Michel Temer viajou ontem à Rússia para cumprir a agenda oficial e retorna ao Brasil na sexta-feira. Até lá, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, assume interinamente a presidência da República. E olha, Érica, essas 2 ações contra o empresário Joesley Batista serão analisadas separadamente. E durante essa semana, na Câmara dos Deputados, as votações devem ser comandadas pelo vice-presidente Fábio Ramalho no exercício da presidência da Casa. Érica. Obrigada, Carolina, pelas informações. E a primeira turma do Supremo deve decidir hoje se aceita ou não o pedido de prisão do senador afastado Aécio Neves. O repórter Gabriel Seafrei tem as informações para a gente. Boa tarde, Gabriel. Muito boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Esse pedido de prisão contra o senador Aécio Neves foi feito pelo Ministério Público Federal, junto com a solicitação para que o senador fosse afastado do cargo. O pedido foi feito pelo Ministério Público Federal. Em 18 de maio, o relator da Lava Jato aqui no Supremo, o ministro Edson Fachin, aceitou apenas o pedido para que Aécio deixasse
pelo menos temporariamente, o mandato parlamentar. Hoje, aqui na primeira turma do STF, os 5 ministros devem analisar se Aécio também deve ser preso. Além disso, eles também vão julgar uma ação proposta pela defesa do senador afastado. O advogado quer que Aécio retome as atividades lá no Senado normalmente. A previsão é que a sessão aqui na primeira turma do Supremo Tribunal Federal comece a partir de 2 horas da tarde. Agora, amanhã também tem julgamento importante, dessa vez no plenário do Supremo Tribunal Federal. Os 11 ministros da Corte devem analisar o conteúdo e também se esse conteúdo da delação dos executivos da JBS pode ou não ser revisto na Operação Lava Jato. Quem tem mais informações para a gente é a repórter Evne Araújo. Evne, muito boa tarde. Oi, Gabriel, boa tarde. Pois é, os ministros vão analisar um questionamento apresentado pelo governador de Mato Grosso do Sul, Renato Azambuja, sobre a relação do ministro Edson Fachin, sobre a competência dele para conduzir os procedimentos de homologação das colaborações premiadas dos executivos da JBS. O pedido também pretende esclarecer os limites da atuação do relator, o ministro Edson Fachin, nesses atos de homologação dos acordos entre os investigados e o Ministério Público. Essa é a segunda vez que o plenário do Supremo Tribunal Federal analisa um pedido de reavaliação de homologação de doações premiadas. A primeira foi em 2015, a do doleiro Alberto Youssef. Érica, é com você no estúdio. Obrigada, Evne. Medidas que pretendiam reduzir a área de proteção da Amazônia, questionadas pelo Ministério Público Federal, foram vetadas pelo presidente Temer. A redução de 600 mil hectares de área protegida também foi motivo de mobilização de ONGs e manifestações nas redes sociais. A Amazônia respira um pouco mais aliviada. O presidente Michel Temer vetou 2 medidas provisórias que reduziam a proteção em áreas florestais da região. As MPs alteravam os limites de áreas principalmente do Pará, como as do Parque Nacional do Rio Novo e Floresta Nacional do Jamanchim, e também de Santa Catarina. Em maio, a proposta de reduzir a proteção na Amazônia foi aprovada no Congresso e motivou críticas de ambientalistas. A ONG WWF realizou campanhas contra o projeto e chegou a inflar um balão em frente ao Congresso, em Brasília. O Ministério Público também se posicionou sobre o assunto ao questionar as 2 MPs. Alertou que nos 2 últimos anos o desmatamento cresceu quase 60% no Brasil e reforçou: se as medidas provisórias fossem sancionadas como estavam, isso causaria um grande prejuízo ao meio ambiente e também representaria um estímulo ao desmatamento. É um retrocesso a menos. Foi como avaliou o procurador da República, Daniel Azeredo, secretário executivo da 4ª Câmara de Coordenação, ligada à área de Meio Ambiente e Patrimônio Cultural. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, determinou a retirada de 3 processos que envolvem o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, da 13ª Vara Federal de Curitiba. Na decisão, o ministro Fachin encaminhou 2 processos para a Justiça Federal em Brasília e um outro para a Justiça Federal em São Paulo. Segundo a defesa de Lula, os referidos processos não têm relação com a Lava Jato, e sim com as delações de executivos da Odebrecht. O ministro Edson Fachin também determinou que um processo contra o ex-deputado federal Eduardo Cunha, com base no mesmo motivo, seja enviado à Justiça Federal do Distrito Federal. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Lei seca completa 9 anos com redução no número de motoristas flagrados sob efeito de álcool. A gente volta já já. A Lei Seca completa 9 anos nesta semana. Ela foi um marco na legislação de trânsito no país para reprimir a embriaguez ao volante. E os resultados têm sido positivos. A Lei 11.705 de 2008 alterou o Código de Trânsito Brasileiro e instituiu a tolerância zero aos motoristas que dirigem sob influência de álcool. Em 2012, alterações na lei aumentaram o rigor das punições. Além disso, a fiscalização ficou mais eficaz, com novas formas de produção de provas, como fotos, vídeos e testemunhas. No ano passado, o valor da multa passou para R$ 2.934,70 em caso de flagrante de embriaguez. O motorista ainda tem a carteira de habilitação suspensa pelo prazo de 12 meses. Com a aplicação da lei seca em todo o território nacional, as mortes no trânsito diminuíram. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, no ano passado, o número de óbitos caiu 6,8% em relação a 2015. Os dados também indicam queda de 3,9% no número de acidentes graves no mesmo período.
21.405 motoristas foram flagrados dirigindo sob a influência de álcool e foram notificados pela PRF. Desses, 5.653 foram presos, pois apresentaram índice de álcool no sangue acima do permitido, caracterizando crime de trânsito. Apesar disso, 7% dos motoristas abordados pela Polícia Rodoviária Federal em 2016 estavam alcoolizados. No primeiro ano da lei seca, esse índice era de 20%. Bom, e para falar sobre esse assunto, está aqui a advogada Andréia Rezende. Boa tarde, doutora. Boa tarde, obrigada. Bom, 9 anos aí de lei seca, né? Inicialmente as pessoas tiveram estranhamento, agora já tiveram muito tempo para se acostumar, que vão ser sim fiscalizadas. Mas qual o resultado prático dessa lei? Ela foi eficaz nesses 9 anos? Sim, a eficácia dela, inclusive, está comprovada pela redução do número de acidentes com vítimas e com vítimas fatais. Então, de fato, a lei seca trouxe um benefício para a segurança no trânsito, que foi reduzindo esses acidentes. Qualquer motorista pode ser fiscalizado, né? Mas ele não é obrigado a fazer o teste do bafômetro, não é mesmo? Exato. Ao ser abordado numa blitz, o motorista ele pode se recusar a fazer o teste do bafômetro. Ocorre que, com a alteração da lei e a inclusão do artigo 165A em dezembro do ano passado, essa recusa passou a ser uma infração de trânsito. Então, o motorista que se recusar a fazer o teste do bafômetro, ele vai ser autuado da mesma forma como se fosse constatado que ele está dirigindo sob influência de álcool. Quer dizer, o policial que está ali fazendo a fiscalização, ou o agente do Detran que está ali fazendo a fiscalização, ele pode olhar para o motorista, saber que ele está apresentando algum tipo de alteração ali e solicitar o exame do bafômetro, mesmo que aquela blitz não seja especificamente para isso, né? Sim, na verdade, com o objetivo de coibir, né, acidentes de trânsito e aumentar a segurança no trânsito, hoje os órgãos de trânsito têm feito esse procedimento do bafômetro na maioria das blitz, independente do agente de trânsito perceber que o motorista está com sinais de embriaguez. Então, hoje, para coibir, né, o número de motoristas dirigindo sob influência de álcool, eles estão usando sempre em blitzes essa abordagem e questionando ao motorista se ele deseja fazer o exame do bafômetro. No ano de 2012, teve a inclusão da lei que trouxe mais rigidez à lei seca. E aí, essa lei, ela trouxe o artigo 277, onde ele fala da possibilidade dos sinais de embriaguez. Ele dá autonomia ao agente para que ele possa verificar esses sinais, pode usar de meio de vídeo, testemunha, imagem, áudio. Então, ele trouxe um maior número de provas para constatar a embriaguez ao volante ou sinais de embriaguez. Agora, no ano passado, em dezembro, com a entrada em vigor do artigo 165A, não necessariamente o agente precisa apontar esses sinais de embriaguez. Essa dúvida, ela tem sido trazida várias vezes, porque o artigo 277 trazia essa possibilidade de apresentar os sinais, e hoje, com a entrada em vigor da infração em razão do artigo 165A, onde a mera recusa já gera autuação, o agente não precisa mais apontar no auto de infração os sinais de embriaguez daquele condutor. Basta que o condutor se recuse a fazer o teste do bafômetro para que ele seja autuado e sofra as mesmas penalidades do condutor que é constatado dirigindo sob influência de álcool. E o que acontece se for constatado ali no exame do bafômetro que realmente o motorista está dirigindo sob efeito de álcool? O veículo dele é apreendido, ele perde a carteira na hora, o que acontece? Bom, depende. No momento da abordagem, ficou constatado que o condutor está dirigindo sob influência de álcool, ele vai ter a carteira dele apreendida pelo período de 5 dias úteis, que é o prazo que o órgão leva para gerar essa autuação, tá? E com relação ao veículo, os agentes permitem que outra pessoa que não esteja dirigindo sob influência de álcool retire o veículo da pessoa. Esse veículo só vai ser retido se ele não tiver uma pessoa para retirar o veículo da blitz. Então, a pessoa que for retirar o veículo, ela vai ter que soprar o etilômetro, ela faz o teste
E aí o teste constatando que não teve ingestão de bebida alcoólica, ele dando resultado 0, ela pode retirar o veículo. Não precisa necessariamente o veículo ser retido e encaminhado para o depósito. Tá ótimo. A gente continua nesse assunto no próximo bloco. Só um minutinho, por favor. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. TJ de São Paulo anuncia a retirada de armas de fóruns após roubo de 391 revólveres, pistolas, submetralhadoras e fuzil do Fórum de Diadema. Voltamos em instantes. O Jornal da Justiça está de volta e nós continuamos a conversa aqui com a advogada Andréa Rezende, que hoje fala com a gente a respeito desses 9 anos da lei seca em vigor no país. A senhora já disse, né, que houve aí nesses 9 anos algumas alterações, inclusões, modificações e que a recusa do motorista hoje em dia não é bem assim, né? Não vou fazer, ele já pode ser autuado também por se recusar a fazer o exame do bafômetro. Porém, se ele estiver envolvido, não for uma simples blitz, ele estiver envolvido num acidente de trânsito e ele se recusa a fazer esse exame, isso pode agravar a situação dele? Na verdade, havendo um acidente de trânsito, já a própria situação já é um pouco mais grave do que uma blitz comum, né? No caso do acidente com vítima, o agente vai encaminhá-lo, vai perceber, né, os sinais de embriaguez, vai pedir para ele soprar o bafômetro. Se houver a recusa, o agente vai apontar os sinais de embriaguez, porque na esfera criminal esses sinais eles têm que ter mais consistência, a materialidade do delito ele tem que ficar aparente, e aí vai encaminhá-lo para a delegacia. Nesse momento, ele vai descer para o exame de corpo e delito, para fazer um relatório de embriaguez com um médico perito responsável, com conhecimento técnico para constatar a embriaguez. Então, no caso do acidente de trânsito envolvendo condutor embriagado, a mera recusa ela não vai impedir o processo criminal. Você vai ter como elementos de prova tanto o depoimento do agente que acompanhou, como o relatório de embriaguez feito no IML, que eles chamam de exame de corpo de delito. Então, essas provas, né, além das testemunhas e a própria vítima, vão instruir, fazer parte do processo criminal. Então, a situação dele se agrava sim. Como que é o tratamento criminal nesse caso aí? Por exemplo, se o motorista foge, não presta o socorro, ele estava embriagado, apresentava sinais, algumas pessoas viram aquele acidente, mas ele fugiu do local do acidente. Como é que fica? Bom, a autoridade policial é quem vai fazer a apuração, né, essa investigação para ver as circunstâncias em que ocorreu o acidente. Se ficar constatado de fato que ele estava embriagado, tem as testemunhas e que houve fuga, ele pode ser preso em flagrante, porque ele fugiu do local sem prestar socorro, tá? E dependendo do enquadramento que a autoridade policial fizer, pode haver inclusive a qualificadora no delito do crime de trânsito. Então, a autoridade policial, entendendo que houve dolo eventual, ela vai encaminhar para o Ministério Público, ele concordando, ele vai oferecer a denúncia para o juiz que vai receber essa denúncia e após a análise das provas da denúncia, o juiz poderá encaminhá-lo ou não, inclusive para o tribunal do júri. Aí ele ali responderia pelo artigo 121, que é o homicídio. O que acontece com a carteira do motorista que é pego dirigindo embriagado? Ele perde a carteira, a senhora falou de prazo de 5 dias, né, para o Detran, mas depois ele pode perder essa carteira por um grande tempo? Sim, no momento da abordagem, a retenção é provisória, só de 5 dias, é o prazo que eles levam para fazer a autuação. Depois, o motorista vai ao órgão de trânsito retirar a sua habilitação. Após a abordagem, ele vai sofrer um processo administrativo de suspensão do seu direito de dirigir, vai ter respeitado o seu direito de defesa, então todos os passos do processo vão ser respeitados pelo órgão. E após, ao final do processo, ele poderá ou não ter a sua carteira suspensa. Então, se ele tiver a carteira suspensa, no final, ele ficará 12 meses sem dirigir. Agora, tem uma observação importante. Se nesse período
que ele foi autuado da lei seca, se ele cometer novamente o mesmo delito, se ele cair novamente numa blitz, aí ele vai ser considerado no processo como reincidente. E aí ele vai ficar 2 anos sem dirigir. Só que a reincidência só ocorre se ele for flagrado 2 vezes no período de 1 ano. Tá? Tem que ter muita responsabilidade, né, doutora? Obrigada pela participação. Eu conversei com a Andréia Rezende, que é advogada, e conversou com a gente a respeito dos 9 anos da lei seca que faz aniversário nessa semana, né? Obrigada, doutora. Obrigada. Até uma próxima. Uma resolução do Conselho Nacional de Justiça determina que, após esgotada a investigação criminal e o processo penal, armas e munições periciadas e que estejam em depósitos judiciais devem ser enviados para o Exército. A medida para garantir segurança nos prédios públicos utilizados pelo Poder Judiciário. Esta semana, 391 armas foram levadas do Fórum de Diadema, na região metropolitana da capital paulista. 294 revólveres, 87 pistolas, 3 submetralhadoras, 3 garruchas, um fuzil, uma espingarda, uma carabina e um pistolete. Eram provas de processos criminais, por isso estavam em posse do Tribunal de Justiça. A entrega de armas às Forças Armadas segue determinação do Conselho Nacional de Justiça e do Estatuto do Desarmamento. Os constantes furtos e roubos a fóruns levaram o CNJ a adotar a recomendação. No último levantamento do Conselho, unidades judiciais mantinham 755 mil armamentos guardados. Por causa disso, editou a Resolução 134 de 2011, que prevê o envio dos itens ao Exército 2 vezes por ano. Entre 2011 e 2016, a corporação recebeu cerca de 320 mil armas para destruição. O TJ de São Paulo anunciou a retirada das armas dos fóruns após o roubo no Fórum de Diadema. O Superior Tribunal de Justiça recebe hoje a 8ª edição do Fórum de Integração Jurídica, que trata sobre o direito notarial e de registro. Debater a segurança jurídica nas transações econômicas dentro do atual modelo de negócios brasileiro é o objetivo do 8º Fórum de Integração Jurídica. A função notarial e registral, além de ter que ser eficiente, rápido, ágil, tem que ter com muita personalidade e com segurança jurídica. Personalidade de fazer o ato correto. E a segurança jurídica é fazer o ato dentro da lei, que ampare os direitos do usuário do serviço notarial registral. Esses debates desses temas certamente vão contribuir para a evolução desse trabalho tão importante que é desenvolvido, né, pelos registradores, e também vai contribuir para a segurança jurídica desses registros e para o desenvolvimento do nosso país. Estudantes, notários, registradores, advogados, autoridades do Judiciário e representantes do Ministério Público participam do evento. Alguns ministros do STJ também acompanharam o fórum e falaram sobre a importância de se discutir as relações sociais e a sustentabilidade no âmbito econômico. É muito importante que nós estejamos enfronhados nos debates com os notários sobre as relações sociais, sobre as relações de contratos, porque realmente é um momento de tanta instabilidade política, tanta insegurança, que pelo menos a questão das propriedades, dos registros, precisa gerar uma maior sensação de segurança à sociedade. E nós estamos debatendo com a Noreg, que é justamente com relação aos registros públicos e os cartórios, o crescimento do país através da segurança jurídica e da estabilidade das decisões. Os participantes vão debater ainda temas como o aprimoramento da segurança jurídica, combate à lavagem de dinheiro e o papel do notário e do registrador. Um bebê conseguiu na justiça o direito de deixar o hospital para continuar o tratamento de saúde em casa. Desde o nascimento da criança, há mais de um ano, a família esperava por esse momento. O drama de Ana Carla e de toda a família finalmente teve fim.
desde que o pequeno Micael nasceu há 1 ano e 4 meses. Essa UTI pediátrica na Santa Casa de Maceió era o único lugar que ele conhecia. Portador de microcefalia, o pequeno garotinho, que se alimenta apenas por sonda, necessita de medicação diária e acompanhamento 24 horas por dia. Só conseguiu sair do hospital com a intervenção da Justiça. Entramos na Justiça, conseguimos o aluguel social também. Aí foi quando a gente conseguiu alugar uma casa aqui, em Maceió, para levar ele. Foi por meio da Defensoria Pública de Alagoas que a família conseguiu o tratamento especializado de home care por tempo indeterminado. A decisão foi da 28ª Vara da Infância e da Juventude da capital. Uma criança que desde que nasceu está no hospital e agora pode ir para casa é uma decisão que garante o melhor interesse da criança, garante a proteção integral à criança e é uma coisa que o próprio SUS, o próprio Ministério da Saúde já prevê. Depois de tanto tempo e de uma longa espera, Micael finalmente está em casa e trouxe mais alegria e vida para essa família. Aqui em casa será melhor, Com certeza, eu perto do meu filho, dando o suporte completo para ele, como pai, o amor de pai, ele, com certeza a recuperação dele vai ser 100%. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, se reuniu nessa manhã com o presidente interino da FUNAI, Franklin Berg Freitas, para tratar sobre assuntos relacionados à demarcação de terras indígenas, incluindo as que envolvem processos judiciais. Ao final do encontro, o presidente da FUNAI falou sobre a reunião. Nós temos hoje 111 terras indígenas que estão em processo de demarcação. Dessas 111 terras indígenas, nós temos 11 delas que estão judicializadas, ou seja, tem prioridade perante as demais. Todo o território brasileiro temos terras desse processo judicializado. Nós temos na região Nordeste, nós temos na região Centro-Oeste, nós temos na região Sul e Sudeste particularmente. O da Amazônia tem um número mais reduzido de processos judicializados. E o Jornal da Justiça de hoje fica por aqui. Outras notícias do Judiciário você acompanha no Jornal da Justiça, segunda edição, que começa às 6h30 da noite. Uma boa tarde para você, até amanhã.